Bom dia, pessoal! Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Que você tenha um sábado abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Eu venho aqui mais uma vez para fazer uma reflexão com vocês sobre um assunto muito importante da fé. Conversando com algumas pessoas, nós observamos o seguinte, pessoal: como nós vivemos, numa luta constante. E a nossa luta, o apóstolo Paulo fala que não é contra o sangue e nem a carne, mas sim contra os espíritos malignos e as forças espirituais do mal, que atuam nesse mundo tenebroso. Então, o mal, ele vai querer sempre paralisar a pessoa, de alguma forma. Ele quer paralisar você de buscar Deus, ele quer paralisar as bênçãos de Deus na sua vida, ele quer fazer você ficar amarrada, viver uma vida atrasada. Nós temos percebido que aonde há uma atuação maligna, há um atraso, há uma amarração. Há ali uma força que não deixa a vida da pessoa andar. E o que nós estávamos percebendo? Quando se trata da fé, a fé, pessoal, é você crer nas promessas de Deus. Então eu não posso ficar paralisado ou dando muita atenção ao que eu estou passando ou vivendo. Sim, porque pensa comigo, você é uma pessoa que está começando a buscar Deus agora. Então você está se libertando, está procurando conhecer a palavra. O mal que estava agindo na sua vida, ele vai fazer de tudo para que você não vá para frente, para que você não venha prosseguir nos seus propósitos com Deus. Então ele vai levantar, às vezes, situações, ele vai levantar sentimentos, ele vai fazer você ouvir certas coisas para te desanimar. E, às vezes, até problemas familiares, para que você, com os problemas que venha passar, venha, dar aquele sentimento de desânimo, que parece que Deus não está nem me escutando. Olha só quantas coisas estão acontecendo aqui na minha casa. Então ele vai vir de diversas maneiras. E você tem que estar atento a isso para não parar. Não parar. Você não pode parar em momento algum. Por mais que haja obstáculos, dificuldades, você não pode, deixar de seguir adiante. Aí eu vou te dar 2 exemplos hoje para que você venha prestar atenção de como essas pessoas fizeram da fé e que temos que fazer. O primeiro exemplo foi Moisés. Estava lá os egípcios, encurralou Moisés ali entre o mar e eles. Moisés começou a clamar, a orar, porque diante daquilo que ele estava vendo, ele se desesperou. Então tem coisas que a gente vê que também vai querer nos desesperar. Tem coisas que a gente ouve, como eu falei, que vai querer também anular a gente. Às vezes a pessoa está para tomar uma atitude e ela ouviu certas palavras que tirou todo o ânimo dela, tirou toda a força dela de tomar aquela atitude que ela ia tomar, paralisou ela devido àquelas palavras que ela escutou, devido a algo que ela viu. E quando ele começou a clamar, a ficar ali em oração, Deus falou: por que clamas a mim? Você não tem que orar. Agora não é momento de orar, agora é momento de você agir. Vai, marche sobre o mar e diga ao povo que marche também. Levanta o cajado. Cajado a gente sabe que é a fé. Levanta a sua fé. Não deixe cair. Levanta a sua fé e diga ao povo que vai. E quando eles começaram a andar, a marchar ali, o que aconteceu? O poder de Deus se manifestou. Então não era o momento de orar, era o momento de agir. Mas se ele ficasse preso ali orando, ele ia ficar paralisado e o inimigo ia chegar até eles e ia destruí-lo. Então tem hora que você não pode ficar parado. Você tem que agir. O que o diabo quer é isso. Que você fique paralisado e você então venha dar lugar para ele fazer o que ele quer. Um alvo em movimento é difícil de acertar, hein? Se você está em movimento
é difícil de alguém te atingir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa em movimento, em constante perseverança, é muito difícil dela não alcançar o seu objetivo, porque ela não para, ela é resiliente, ela é perseverante, e isso é a ação. E Deus quer ver a ação da fé. Se eu creio nas promessas dele, vai adiante. Qual é o outro exemplo? O nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele estava passando, ele foi pegar um figo numa figueira, viu que não tinha ali o fruto, só tinha folhas, ele amaldiçoou a figueira e disse que não nascesse mais fruto dela e foi embora. No dia seguinte, passando pelo mesmo lugar, os discípulos falaram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou. Jesus falou: agora que vocês estão vendo, vocês creem? Desde ontem eu já falei que ela ia se secar. Vocês têm que ter mais fé em Deus. O que a gente entende aí? Se o Senhor Jesus ficasse ali parado, olhando para a figueira, isso ia criar dúvidas nele. E em qualquer um, quando você fica, sabe, olhando para o seu problema, olhando como as coisas vão acontecer, isso acaba criando dúvidas em você. Então tem situações que você tem que determinar. Profetiza. Você lembra como quando Deus falou para Ezequiel: profetiza sobre esse vale de ossos secos e diz: ossos secos, assim diz o Senhor, formei carne, tendões, pele, e na medida que ele foi falando, as coisas vão acontecendo. Tem coisas que você tem que determinar, declarar. Como pensei, sucederá. Como determinei, acontecerá. Então eu determino, meu Deus, que essa situação já mudou, que essa doença já acabou, que esse problema já se terminou. Olha, aqui da minha casa já é uma bênção. Porque se você ficar olhando, se você ficar paralisada, esperando, você também não vai ver o milagre de Deus. Você tem que falar com o problema, você tem que determinar em contra dele e seguir. Seguir na fé. Continuar fazendo as coisas que devem de ser feitas. E crer que amanhã, no dia seguinte, Jesus passando, já estava lá tudo realizado. Você tem que crer que futuramente tudo que você está pedindo e determinando será realizado. Então, a palavra hoje é essa: não fique paralisado. Caminhe, caminhe na fé, caminhe sobre as águas. Não olhe para as circunstâncias, mas continua sempre caminhando. Tem aquele dito, né? Tá cansado, mas vai caminhando. Se não pode caminhar, vai se arrastando. Se não pode correr, vai andando. Mas não paralise na questão da fé, porque é pela fé que o impossível se torna possível. E sem fé é impossível agradarmos a Deus, tá bom? Eu deixo com vocês hoje essa reflexão. Mais uma vez, um ótimo sábado para a senhora, para o senhor, e que o Senhor Jesus abençoe a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo. Um abraço, gente!